libera seu espaço aí, tudo que tem que pode te distrair, pega o papel, caneta ou abre seu bloco de notas aí no computador, um documento que vai ter muito conteúdo e muita informação de qualidade nesses 3 dias para você realmente aproveitar o conhecimento e praticar, tá? Você vai ver que tudo que você vai aprender nesses 3 dias é realmente para você colocar em prática e já conseguir colher os resultados de tudo que você vai aprender, beleza? Nessa jornada, a gente vai falar de atendimento de ultravalor. E às vezes esse nome pode parecer um pouco estranho, né? O que é o atendimento de ultravalor? Tá vendo todos esses pontinhos ligadinhos aí? Isso é o nosso paciente, né? Então, quando eu falo de atendimento de ultravalor, é para que a gente saia daquele atendimento padrão, aquele que muitas vezes você aprendeu lá na faculdade, que é aplicar um monte de questionário e muitas vezes ter tanta informação que você não sabe como juntar todos esses pontinhos e realmente decidir o que fazer com esse paciente. Então, são tantas coisas, né? Tantas alterações que o paciente apresenta que muitas vezes você fica confuso na hora de visualizar realmente o que fazer. E no atendimento de ultravalor, é um método, né, que eu criei, é um método que eu uso justamente para que a gente consiga ter um passo a passo e esse processo do atendimento gerar valor para o paciente, mas também para você. Então, a gente consegue aprofundar tanto nos questionamentos e encontra as reais necessidades do paciente que você não precisa ficar atirando para todo lado. E aí, quando você encontra as reais necessidades desse paciente, você consegue acertar na prescrição nutricional, você consegue trazer resultados, né? Então, eu sempre falo de amplificar os resultados. Então, você consegue utilizar as estratégias corretas, né, e mais adequadas para o seu paciente. Isso é muito positivo, não só para os resultados, mas também para o seu paciente não desistir no meio do caminho. Esse é o principal, vamos colocar, ponto-chave, né, do atendimento de ultravalor. Não é aquele atendimento que o paciente vem, sai desmotivado, não adere ao plano e vai embora e nunca mais volta, você não sabe desse paciente, e aí você fica sem saber se seu atendimento foi bom, se não foi. Mas por quê? Porque provavelmente foi um atendimento padrão, né, básico. E vocês vão ver que como a gente consegue, né, com o atendimento de ultravalor, realmente aprofundar. E para que vocês consigam visualizar isso, tem esse esqueminha aqui, ó, do atendimento de ultravalor. Então, a gente começa lá da consulta, né, que eu chamo de consulta nutricional otimizada, porque a gente consegue otimizar o nosso tempo, a nossa dinâmica de consulta para realmente identificar essas necessidades, para conseguir ter um raciocínio clínico de precisão. Então, por isso vocês estão vendo a setinha, né, que vai para o raciocínio clínico de precisão. E aí, você juntando todos aqueles pontinhos do paciente, você consegue decidir com muita leveza, com muita tranquilidade, qual a estratégia nutricional você vai utilizar em cada fase que esse paciente vai passar, que a gente chama de periodização nutricional. Isso amplifica, né, os resultados. E aí, você utilizando a prescrição estratégica de suplementos, você consegue fazer o que? Esse paciente evoluir. Ele se manter em evolução e, claro, ter adesão ao tratamento. Então, você fideliza o paciente. E quando você fideliza o paciente, ele gosta dos resultados, ele te indica. E as indicações recebidas de outro paciente são muito mais efetivas. É mais certo que essa pessoa vai marcar com você, realmente vai agendar, vai comparecer na consulta, do que aqueles agendamentos que vêm por rede social, né? Às vezes até parceiros, às vezes a pessoa vem, investiga o preço e acaba não agendando. Ou até vem na consulta porque ganhou um desconto, às vezes, porque é um parceiro, mas acaba não aderindo ao tratamento. Então, a dinâmica é completamente diferente quando a gente consegue aplicar, né, todo esse ciclo aí do atendimento de ultravalor. E claro que conforme você vai atendendo mais pacientes, gerando valor para esses pacientes,
mais você fica conhecido e você se torna uma referência em nutrição esportiva. Mas aí você deve pensar, Faena, essa referência em nutrição esportiva que você fala é ser, né, o Nutri mais requisitado do Brasil, é ser um Nutri realmente, né, premiado de sucesso? Pode ser. Se esse for o seu objetivo profissional, se isso for o que você busca, você vai chegar lá aplicando, né, esse ciclo de atendimento de ultravalor. Mas a referência, gente, já começa quando um paciente te indica. Você é referência para aquela pessoa. Isso é muito possível, que aí você vai virar o quê? Referência no círculo de amizade. Você vai virar referência no círculo da família daquela pessoa. Você vai virar referência para o médico que atende aquela pessoa. Porque muitas vezes vai ver as alterações, vai ver a mudança e vai perguntar: nossa, né, como está diferente? Onde você foi? É assim que começa. E aí a pessoa começa a falar bem do seu trabalho. Né? Isso é tão verdade, para vocês verem como não é algo inventado, que vocês vão ver, né, que esse ciclo aqui, ele é aproveitado, né, desde lá do estudante que está na universidade. Então eu sei que às vezes surge a dúvida, né? Ah, mas eu consigo aplicar esse ciclo? Eu, como estudante, vou ter capacidade? Será que eu não precisaria de mais experiência? E não. Então, o conteúdo dessa jornada, que a gente vai falar sobre atendimento de ultravalor, você que é estudante e já quer entrar no estágio mais seguro, para já conseguir ali no estágio definir a sua dinâmica de atendimento, já sentir como é que é utilizar as estratégias nutricionais mais assertivas, já ver o que mais funciona e sair preparado da universidade, esse conteúdo da jornada é para você, certo? Se você já é Nutri, né, e é recém-formado e também está aí tentando decidir, né, em qual área atuar, o que você vai fazer ainda, esse conteúdo também é para você, porque ele vai te ajudar a iniciar, né, dar os primeiros passos aí na carreira. Se você é Nutri, que já atende, às vezes até na área de nutrição clínica, você também vai aproveitar esse conhecimento, porque eu tenho certeza que muitos pacientes que chegam aí, chegam fazendo o exercício, né? Então a gente vai falar aqui de periodização por exercício, que muitas vezes você vai usar com aquele paciente idoso, com aquele paciente que está recuperando de uma lesão, por exemplo, e te procura, ou até mesmo fez uma cirurgia recente, certo? Você também que é Nutri, que já atende na área esportiva, você vai utilizar esse conhecimento para diferenciar o seu atendimento dos outros Nutris esportivos e começar a se destacar nesse meio e fazer já ali a sua fama, né? Começar a fazer o seu nome como referência, né, no nicho que você quer atuar dentro da nutrição esportiva. E se você é Nutri de outras áreas, muitas vezes da UAN ou Nutri hospitalar, eu tenho muitas nutricionistas no time que saíram dessas áreas e estavam em transição e decidiram começar a fazer essa transição atuando na nutrição esportiva e conseguiram sim se destacar, né, na área de nutrição esportiva, tá? Então, esse conteúdo da jornada é para todos vocês. Para quem não é, né, esse conteúdo, é importante a gente falar também para quem não é. Não é para outras áreas da saúde. Então, se você é professor de educação física, se você é farmacêutico, se você é médico, né? Esse conteúdo não vai ser para você, porque o que a gente vai falar aqui é de prescrição dietética. E aí é realmente algo específico da nutrição, né? E só o nutricionista pode fazer prescrição dietética. Beleza? Prescrição de dieta, né? Enfim, fazer planejamento alimentar, certo? Então é bom a gente deixar bem claro isso aí. E para você ver, né, como é verdade, eu tenho aqui, ó, essa experiência que a Maria Clara contou pra gente. Eu tava numa live no YouTube e falando desse ciclo, e ela comentou, ó, isso é verdade, Faina, eu acabei de me formar, então ela tinha formado em dezembro e a gente tava no início do ano, né, do outro ano.
E ela já comentou aqui, ó, e minha agenda até junho tá fechada por conta de indicação. Vem uma pessoa e quando vou ver, tô atendendo o grupo todo. E aí ela falou que é time Anabolize, né? Eu amo, indico 100%. Foi fundamental para minha formação e minha confiança na hora de atender. E ela estava na faculdade, e ela já fez os estágios assistindo o curso. E eu lembro bem de uma mensagem dela que ela falava assim, Faena, parece que eu estou fazendo estágio com você. E quando aparece algum paciente falando alguma coisa que eu já vi você comentando no curso, eu já ouço sua voz falando o que é para fazer com aquele paciente. É como se você estivesse lá me orientando. Então isso é muito bacana, né? Que a gente consegue ver o quanto o conteúdo realmente é de valor e o que a gente ensina porque realmente funciona. E com a Ana Carolina, olha só, essa história é muito legal. Ela era Nutri D1, né? Eu gosto muito de falar dela porque era uma área totalmente diferente e aí ela queria fazer essa transição, começar a atuar no consultório. Ela não gostava de nutrição esportiva, para ela era o bicho, né, de 7 cabeças. E aí ela manda uma mensagem lá no grupo de Nutris, que a gente tem um grupo exclusivo, né, dos cursos, para tirar dúvidas, compartilhar experiência, e ela manda lá justamente isso, ó, que ela sempre vai no grupo perguntar, mas que ela tá ali trazendo a experiência dela, e ela manda uma mensagem, um print, né, da mensagem que uma médica lá da cidade dela mandando para ela como gostava do atendimento dela e como, né, realmente estava feliz ali de indicar as pessoas para ela. Então ela comenta aqui, ó, essa é a cardiologista referência da minha cidade e região desde que entendo por gente. E ela coloca aqui, ó, sempre fui, né, e tenho muitos sonhos, mas não Mas quando eu decidi sair da UAN e me tornar nutriclínica, e depois de conhecer a Faena, ser nutriesportiva, jamais imaginei receber um feedback desse. Então, essa é a referência que a gente fala. Isso aqui é muito poderoso, porque começa assim. Então, muitas vezes a gente já quer alcançar um patamar muito elevado, né? A gente sai, é lógico, a gente tem muitos sonhos e a gente quer sair da nutrição ganhando super bem, né? Quer começar atuando, tendo muitos pacientes, mas a realidade, gente, é diferente. A realidade é a construção, passo a passo, né? Uma coisa por vez, colocando os conhecimentos em prática, atendendo muito bem esses pacientes que você tem. Começando que seja pelo seu amigo, pela sua família, né? Por alguém ali que confia em você, mesmo que você seja ali recém-formado, comece por essa pessoa. Então, por isso que eu falo que não é o caminho inverso, né? A gente ficar se preocupando em captar paciente. A gente precisa se preocupar em atender muito bem, gerar muito valor para esses pacientes que você já tem. Ou se você não tem ainda, que você vai ter. Então, desde o primeiro paciente, que seja no estágio, que seja formado, primeiro paciente você vai lembrar disso. E eu quero que você aplique, né, esses conhecimentos dessa jornada. E de todo o conteúdo também que a gente passa gratuito, né, nas redes sociais, no YouTube tem muito conteúdo aí também. E você vai entender como isso é muito real. E você conseguindo gerar valor para esse paciente, você vai virar referência, beleza? Combinado? Então vamos lá para vocês começarem a entender, né, todo esse processo aí de como começar. Então olha só, essa pergunta é uma pergunta provocativa que eu faço para vocês começarem a pensar na realidade da nutrição, no que a gente tem de tendência, do que é mais provável daqui para frente, né? Então já está acontecendo, mas do que é mais provável aqui para frente? Muitas vezes a gente fica pensando na faculdade já, nutrição esportiva é muito difícil, eu não quero, né, saber de nutrição esportiva, eu não vou atender nessa área, eu não preciso desse conhecimento, e aí começa a passar batido pelas disciplinas que a gente vai precisar um dia, né? E aí chega na prática, chega no consultório e você se depara com uma outra realidade, que é essa aqui, ó. Então, se a gente pegar os artigos mais atuais, gente, e tudo que a gente tem de recomendação, seja qual área for que você imaginou atuar, então olha só, esse primeiro ali, ó, a saúde mental, né, em jovens, envolve atividade física, nutrição e sono. A outra aqui, ó, nutrição e exercício na sarcopenia.
Olha o outro aqui, ó, exercício e nutrição, né, como intervenção em pacientes com câncer de cabeça e pescoço. Saúde na gestação. Aí aqui, explorando, né, alguns fatores que impactam a nutrição aí, e o exercício. Gente, seja... Aí a outra aqui que tá minha cara em cima é sobre adultos, né, obesos com sarcopenia. Então, a influência do exercício e da nutrição. Então, gente, tá muito claro que já é atualidade, que vai continuar aumentando, porque seja qual for a idade que você resolveu atender, eu resolvi atender criança, eu resolvi atender só gestante, eu resolvi atender idoso, seja qual for, gente, a área que você resolveu atender, você vai precisar entender de exercício. Porque todas as recomendações para melhorar a saúde e qualidade de vida, seja no ciclo da vida que for, você precisa alinhar as duas coisas. Então hoje eu não vejo nutrição esportiva como uma área à parte da nutrição. Para você ficar encaminhando, vou encaminhar para minha amiga que é nutriesportiva. Não, gente. Todo nutricionista precisa entender de nutrição esportiva. Não tem como. Não tem como você deixar esse conhecimento de lado. E na época que eu me formei, eu ouvi até da coordenadora do curso, porque eu sempre deixei claro que eu queria atuar em nutrição esportiva, porque eu fui atleta na infância, adolescência, então já tinha essa identificação e entrei já com esse propósito aí, então sempre estudando, sempre envolvida com essa área. E tinha pouquíssimos cursos, pouquíssimos congressos, era muito difícil, então tudo que tinha eu participava, tudo que tinha eu estava lá no meio. Podia ser online, podia ser em São Paulo, podia ser lá na cidade que eu fazia estágio, que eu fazia faculdade, que eu fiz lá na UFMT. Então, fosse, né, onde tivesse esse evento eu ia. E aí a coordenadora do curso falou para mim no final já me formando, no último ano, ela falou: Fena, desiste. Essa área aí não tá com nada. Não vai virar nada. E realmente, lá em 2010, quando eu me formei, era isso que se pensava, porque nutricionista esportivo existia em grandes clubes. Então eu estava fazendo faculdade lá em Mato Grosso, na UFMT, só que eu sou de Campo Grande, então, né, minha ideia era voltar, eu voltei para cá. Então, se você for pensar realmente, não tem clubes grandes, não vai dar certo. E eu insisti, né? Aí fui fazer mestrado na área de metabolismo e transdução de sinais, fiz pós-graduação, tanto em obesidade como também na área de nutrição esportiva funcional. E quando eu comecei a dar aula, eu já comecei a dar aula em nutrição esportiva na UFMS. Então, voltei para Campo Grande depois do mestrado e comecei já dando aula na UFMS de nutrição esportiva também. E aí, né, comecei a carreira aí, tanto de docente como de nutricionista no consultório. Então eu conseguia ver as duas coisas, a teoria, a ciência, o que a gente tinha de pesquisa, que evoluiu muito ao longo desses anos, né? E o que realmente funcionava na prática. Então ali eu já comecei a atender tanto praticantes de exercício como também atletas. Então tive várias experiências, né, com atletas de alto nível, de judô, por exemplo, na Paralimpíadas, no Campeonato Mundial. Então consegui acompanhar atletas de alto nível já ali no início da carreira. Então eu fui já conseguindo colocar em prática esse conhecimento científico e técnico, né, de toda a minha formação aí. Então isso me deu muita bagagem, né? E o que eu vou mostrar para vocês hoje é, claro, resultado de toda essa bagagem, né? De tudo que eu já vivenciei e de tudo que eu já consegui aplicar e entendi o que funciona e o que não funciona, certo? Então, o que eu vou ensinar hoje, né? Eu vou ensinar hoje só sobre periodização nutricional, que esse é o nosso tema, né? A aula de hoje é um guia para você acertar na periodização nutricional, um guia definitivo. E você vai ver, que eu vou te mostrar daqui a pouco esse fluxograma, como vai ficar muito claro para você acertar nisso. Você não vai errar mais. Só que o que eu vou te mostrar hoje não é simplesmente sobre periodização. Não é simplesmente uma evidência científica, tá? Não é só um conhecimento ali técnico, é realmente uma bagagem. É toda a minha experiência. E aqui eu trouxe para vocês terem uma noção
E para quem não me conhece, né, conhecer um pouco da minha história, eu atendia no consultório, era professora também, e aí quando eu decidi engravidar, ser mãe, lá em 2016, final de 2016, começo de 2017, eu parei de atender em consultório e continuei na universidade. Porque na universidade eu atendia também, orientava estágio, então atendia na clínica escola, orientava também ali os alunos, então eu tinha as duas experiências da docência e da parte clínica. Então, preferi continuar na universidade e parei de atender no consultório particular durante esse tempo aí. Emendei uma gestação na outra. Então, tive a minha primeira filha, 2 anos depois tive a outra. E aí eu fui voltar a atender o ano passado. Que aí veio pandemia, então tinha um planejamento, mas veio pandemia, não foi possível. E aí as pessoas me mandavam mensagem. Então, quem tinha sido meu paciente naquela época, mandava mensagem. Faína, você não volta a atender, né? Então, vocês estão vendo aí, para de ser ruim. Tinha paciente que me mandava, Faína, eu já passei por outras nutris, mas não consigo me identificar com nenhuma outra. E aí, o que aconteceu? Final de 2021, um paciente que eu já tinha atendido ele em 2015 e a gente tinha feito um processo de emagrecimento. Na época ele era vegano. Ele me procurou, Faena, você voltou a atender? Eu falei, não voltei, mas o que você precisa? Aí ele, né, disse que precisava se preparar para um campeonato e que precisava perder peso. Então ele luta jiu-jitsu. E aí, nessa época, a gente já tinha sido liberado pelo CRN para fazer consulta online, que ele mora lá nos Emirados. E aí eu falei, vou pensar e te falo, vou ver se eu vou conseguir, porque eu já tinha o Instituto Anabolize, então tava nessa vibe dos cursos e fiquei pensando se eu ia voltar a atender ou não. E aí eu aceitei, falei, não, vamos fazer. Quantos meses a gente tem? Ele falou, 3 meses. Falei, beleza, então vamos voltar. E aí eu voltei atendendo ele, mas não divulguei. Não divulguei e comecei a atender online. Minhas filhas ainda iam começar a ir para a escola, então elas estavam na época de férias, então eu fiz tudo ali quietinha na minha. E aí, gente, o que começou a acontecer? Outras pessoas começaram a me procurar, porque acabava que ele postava também. Então essas divulgações eram pequenas, em store e tal, mas não fiz anúncio que eu tinha voltado. E aí começou a aparecer paciente. E aí, com a bagagem técnica que eu tinha, de todos esses anos que eu continuei, né, como docente, eu comecei a aplicar a periodização. Então, aqui o que vocês estão vendo nesse slide é como eu entrego para o meu paciente, que eu chamo de para eles, né, entenderem, eu chamo de fases do tratamento nutricional. Para a gente é periodização nutricional, certo? E aí hoje eu entrego para o meu paciente, então, essa forma de tratamento. Então ele entende que a nutrição não é só uma consulta. Ele entende que existem fases, que existem objetivos, então isso deixa muito mais claro todo o processo. E o que eu comecei a observar? Mais adesão. Então eu fui juntando as coisas para transformar nesse método que vocês estão vendo, que é o quê? Aqueles pacientes que tinham passado por mim e falavam, eu não consegui me identificar com outro nutricionista. O que eu comecei a identificar quando eles falavam isso? Aí eu perguntava, mas por quê? O que aconteceu e tal? É que você explica tão bem, a gente sabe certinho o que tá fazendo. Então eu comecei a entender que era por essa facilidade de explicar o porquê daquela dieta, o porquê que eu estava colocando, o que eu estava colocando em cada planejamento. E aí eu fui juntando. E aí com a periodização eu observei então que a gente conseguia melhorar a adesão. Faina, muitas pessoas me perguntam isso. Mas é só com atleta? Não, quando eu comecei, que eu retornei a atender, então no início de 2022, foi com atleta. Era uma preparação para o PAN de jiu-jitsu. E ali eu já vi que funcionou. E aí eu comecei a aplicar com praticante. E aqui o que eu estou mostrando para vocês é para vocês verem que é real, que eu atendo, que eu troco mensagens aí com o paciente. E nesse caso aqui, ó, eu explicando para ela nessa primeira mensagem, embaixo do praticante aqui, eu explico para ela o que eu fiz, o que está disponível lá, o para quê.
me coloco à disposição para tirar dúvida. E aí, isso aqui que vocês estão vendo, que é o resultado, que ela gosta, que ela fala que está treinando bem, que a gente conseguiu melhorar sintoma, é o que a gente vai falar na aula de amanhã, que é sobre as estratégias. Então eu vou falar das estratégias que mais funcionam aqui para qualquer modalidade esportiva. E vocês vão ver, vocês vão conseguir aplicar e vocês vão ver o resultado também. Então ela consegue perceber, mesmo a pessoa que é praticante, ela consegue perceber esses resultados visíveis e rápidos. Não precisa de 1, 2 meses para conseguir ver resultado. E a atleta também. Então os resultados ficam mais evidentes. Porque na periodização nutricional a gente tem foco. A gente não fica tirando para todo lado. Lembra lá do início que eu mostrei as redinhas conectadas? A gente une tudo, escolhe os focos. Então fica muito claro para o paciente, mas também para você, qual estratégia nutricional você vai utilizar. E aqui é a história do Paulo, que foi aquele atleta que eu falei para vocês, que eu acompanhei lá em 2014, 2015, e aí ele veio no final de 2021 perguntando se eu tinha voltado a atender. E aí a gente começou a fazer a periodização dele, então a estratégia para o PAN, que ele precisava emagrecer 10 quilos para conseguir lutar na categoria que ele queria. E aqui, vocês estão vendo nessas mensagens, ele manda aqui, ó, 2 dias de dieta e meus treinos já melhoraram demais. Porque nessa jornada do atendimento de ultravalor, tem várias etapas, e uma das etapas é a comunicação, que é a comunicação intencional. Então, a maneira como você explica, como você sinaliza para o paciente o que você está fazendo e por que você está fazendo, deixa ele com uma clareza muito grande do resultado. E aí, o que começou a acontecer? Né? Muito resultado. A periodização foi certinha, 3 meses ele perdeu 10 quilos, chegou lá, ganhou o PAN. Né? Então, resultados evidentes em poucos dias, mas também a longo prazo, né? Que é importante ele se manter evoluindo. E aí, o paciente não quer abandonar o tratamento, porque ele está vendo o resultado. Então, quando a gente acabou o período, isso aqui foi no dia que ele ganhou, e a gente acabou o processo, a preparação dele, que esse foi o objetivo inicial, ele falou, ó, ele agradeceu e falou, não quero alta, que agora eu quero ganhar massa magra. Então aí a gente já começou a fazer o planejamento para outro resultado. Então isso é muito bacana, que aí o paciente consegue ver o resultado e aí ele começa também a te indicar. Então, tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês foram indicações desse primeiro atendimento. Desse primeiro atendimento que eu não divulguei, que eu tinha retornado a atender. Tanto é que nessas primeiras mensagens aqui, você pode ver, o próprio Paulo me mandava assim, ó, minha esposa gostou, queria saber se você não atende ela. Aí depois ele mandou, ó, minha amiga gostou da nossa dieta e também vai lutar o PAN e quer saber se você não pode atender ela. Ele vinha me perguntar, porque ele sabia que eu não estava atendendo, e aí ele vinha me perguntar para saber se podia ou não atender. E aí foi assim que eu comecei a ampliar o atendimento. E foi a melhor decisão. Então eu comecei a captar pacientes por indicações, certo? Por um trabalho já feito anteriormente, né? Claro, que deixou um lastro aí, mas também recentemente por indicações. E aí começou a vir as mensagens, ó, eu moro aqui nos Emirados, tal, vi seu trabalho com fulano, ó, queria também começar o acompanhamento. E essas aqui são poucas mensagens, porque tá antigo ainda essas mensagens aqui, mas eu comecei a atender muito mais pacientes, todos do jiu-jitsu. Então, dos Estados Unidos, de Toronto, dos Emirados. Começou a divulgar, porque eles se conversam, eles participam de competições, eles veem o rendimento um do outro. Entende? Então as coisas começaram a realmente espalhar. E eu tenho muitos atletas hoje do jiu-jitsu. E olha que interessante aqui, ele autorizou, tá? Mostrar essa evolução, porque aqui a gente está falando com o nutricionista, então, sobre a questão da evolução constante. A periodização nos proporciona isso. Então, ele começou lá, ó, em janeiro, quando ele me procurou, a gente começou a periodização dele, ele estava com 96 quilos, olha como ele estava de composição. Em abril de 2022 foi quando ele lutou o PAN.
Ele conseguiu baixar os 10 quilos que ele precisava. Ele estava com 87 quilos, olha o resultado. E aí depois a gente teve a fase de férias e tal, aí ele foi para 96 quilos, a fase de ganho, né, de massa e também férias, então ganhou um pouco de gordura aí. Aí depois a gente voltou a baixar em setembro para um outro campeonato em novembro, e ele com 92 quilos, ó, até ele aqui ó, com 96,9, ele não chegou naquele extremo que ele tava com 96. Pode observar que mesmo o peso estando até maior do que lá em janeiro, olha como mudou toda a característica física dele. Então ele tira foto e vai acompanhando, ele vê, é nítido o resultado, e hoje ele tá muito melhor, ele tá com 87 quilos, ele não subiu mais de 88 e tá super bem, treinando forte, tá definido, tá super feliz com o resultado e continua. Acabou de lutar final de semana, ganhou, tá ganhando tudo que participa. Então, né, realmente assim, é bem claro para mim, espero que fique claro para vocês também, que tudo isso, né, realmente acontece, é real, funciona, e é isso que eu quero ensinar para vocês, certo? Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui agora é toda uma base para você conseguir fazer uma periodização assertiva, para que você consiga também aplicar isso aí no seu consultório e na sua prática, certo? Só que para fazer uma periodização assertiva, a gente precisa ter uma base de conhecimento técnico, teórico, né? E eu vou te ensinar essa base e você vai ver como vai ficar muito mais fácil você decidir. Primeiro eu vou te explicar a questão dos estímulos para você entender as diferenças entre os exercícios, e aí eu vou te mostrar o fluxograma. E aí você vai ver como vai ficar muito tranquilo, muito tranquilo. Então o primeiro passo é você entender os estímulos diferentes de cada tipo de treino para você tomar a decisão. Então aqui eu gosto dessa figura, que ela separa bem e também mostra, né, ela separa os estímulos do exercício aeróbico e o exercício resistido, tá? Então, para quem não sabe ali traduzir ainda os termos, quando aparece ali resistência, não é de resistência, é de resistido, que é o de força, tá? Então, ele mostra as duas vias, os estímulos, e ele mostra a influência dos nutrientes nessas vias, para a gente ver como a nutrição pode impactar positivamente ou negativamente. Então eu sempre digo, o que você coloca na dieta do seu paciente pode amplificar os resultados, mas também pode atenuar, né? Então pode melhorar os resultados do exercício, isso seria muito bacana, mas se você fizer a coisa errada, gente, pode piorar ao invés de melhorar o resultado, beleza? Então tem que se atentar muito. Então, olha só, foca aqui nessa que vocês estão vendo mais para o lado do quadrinho, para cá, né? Do quadrinho vermelho, a primeira via é do exercício aeróbico. Então, ele está mostrando ali que acontece um estímulo, né, pelo exercício. O exercício é o primeiro estímulo ali. Desculpa, gente, estou meio gripada. Aí, o que acontece? Esse primeiro estímulo gera toda uma cascata metabólica, né? E você começa ali na região extracelular, com aumento, né, de hormônios, liberação de cálcio. E aí, o que vai acontecer? Ocorre toda uma sinalização intracelular, certo? E essa sinalização vai levar aonde? A adaptações. Então, olha lá embaixo, meu pai. Olha lá embaixo. A adaptação esperada para o exercício aeróbico, uma das, é a biogênese mitocondrial. Então, olha só como ele mostra duas mitocôndrias, depois várias mitocôndrias. E observa que isso muda a característica da fibra muscular. Então, um músculo que às vezes tinha mais fibra branca, que é a fibra mais relacionada à força, movimentos de explosão, potência. Quando você começa a fazer muito exercício aeróbico, né, ou de endurance, você começa a ter mais essas fibras vermelhas. Então, essa transformação acontece também na questão, né, de composição ali da fibra muscular. E as fibras vermelhas estão mais relacionadas com a resistência, porque tem mais mitocôndria, por isso que ela fica dessa cor, beleza?
E aí, além disso, tá? Aqui mostra apenas essas adaptações, mas a gente tem outras adaptações que envolvem também angiogênese, por exemplo, né, que é a criação aí de novos vasos para irrigar melhor esses músculos e chegar mais sangue tanto no pulmão, no coração, em órgãos que precisam trabalhar mais nesse tipo de exercício, certo? A gente vai ter também uma melhora da parte metabólica, principalmente parte oxidativa. Por quê? Porque vocês estão vendo aí que melhora a biogênese, né? Então, a síntese das mitocôndrias, mas também a atividade dessas mitocôndrias. Então, esse tipo de atleta, ele precisa, ou de praticante, vamos pensar assim, ele precisa ter mais mitocôndria para oxidar melhor a gordura, para poupar o glicogênio muscular. Para poupar o glicogênio para que momento? Para momentos de sprint, momentos de realmente mais velocidade, que aí eu preciso de ATP sendo gerado mais rapidamente, e quem vai satisfazer esse ATP é a via glicolítica, certo? Então, a via oxidativa demanda mais tempo para gerar ATP. Por isso que em exercícios de resistência a gente consegue utilizar mais essa via, beleza? Então, isso são adaptações do exercício aeróbico. E a gente conhecendo isso, conhecendo essa base, a gente já começa a fazer associações com a nutrição. Poxa, eu tenho estímulos nutricionais que podem amplificar isso aí que o exercício já está causando. É isso que é o legal. Então, por exemplo, eu falo muito, vocês já devem ter me ouvido falar disso. Para melhorar a biogênese mitocondrial, a gente poderia utilizar estratégias de treino adaptativo. Eu gosto muito, tanto com atleta quanto também estou tendo muito resultado com praticante. Amanhã a gente vai falar disso, beleza? Então não perca. E aí a gente consegue fazer então esse raciocínio clínico. Então, poxa, olha como que é bacana. Eu estou entendendo aqui, ó, a base da fisiologia do exercício, o que ele está estimulando, e eu pego a nutrição, ó, vamos estimular mais também essa biogênese, vamos fazer isso acontecer melhor. Vamos fazer esse sangue chegar melhor. Vasodilatação, por exemplo. Certo? Vamos fazer essa mitocôndria conseguir se recuperar melhor. Antioxidantes. Então, a gente começa a fazer essas relações. Agora, vamos para essa via do meio, em que a gente está vendo a via, né, toda a cascata de sinalização do exercício resistido, que é o exercício de força, né, que a gente conhece. Então, o exercício resistido, ele vai aumentar lá GH, vai aumentar hormônios que sinalizam crescimento. Então, dentro da célula, a gente vai ter uma cascata, né, que vocês já devem ter ouvido falar da mTOR, que sinaliza aumento, né, da massa muscular, síntese proteica e tudo mais. Então, a gente tem essa sinalização para quê? Aí, observa lá no cantinho o resultado. No cantinho aqui, ó. Bem aqui. Um músculo que era assim, com esse diâmetro, tinha um pouco mais fibra branca do que fibra vermelha, né? Aí esse músculo faz o quê? Ele cresce. Então aqui no ladinho, ó, ele tá maior. Só que tá vendo que as fibras vermelhas não aumentaram? O que aumentou foi fibra branca, porque a fibra branca que está relacionada com o exercício de força, né? Ela que é mais utilizada. Então, a característica do músculo fica diferente de quem faz exercício de endurance, resistência, né, aeróbio, do que quem faz exercício de força, ou potência, ou sprint, beleza? Então, essa é uma característica, uma das adaptações que a gente observa nesse tipo de paciente, certo? Então, aqui a gente já consegue ver as diferenças. E aí, na nutrição, o que poderia ajudar nesses estímulos que o treino de força já traz? A gente poderia colocar mais nutrientes que melhoram a sinalização de insulina, e essa insulina vai ativar mais, por exemplo, essa mTOR. É uma via, né? Então, aí a gente tem vários nutrientes que vão aumentar a insulina. Tem o próprio carboidrato, mas tem aminoácido, tem gordura também que faz isso, certo? Então, e inúmeros alimentos. Então, aí a gente começa a fazer essa relação com a nutrição, beleza? Então, o primeiro passo, a gente já entendeu melhor a fisiologia de dois tipos ali de exercícios para entender agora a parte
das necessidades nutricionais. Então, o que a gente precisa entender? Que as necessidades não são estáticas ao longo de um programa de treinamento. O que isso quer dizer, Fé? Quer dizer que não dá para você fazer igual lá no obeso, em quem tem doença crônica, diabetes, por exemplo, que é só isso, né? Você só tem que tratar isso. Fazer uma dieta só e, ó, segue essa dieta aqui, né, com essa qualidade e tal, que isso vai te fazer aí controlar o diabetes para sempre. Ou controlar o colesterol para sempre. Não existe. Quem atende praticante de exercício, amador e atleta, precisa entender que vai mudar as necessidades. Beleza? Por quê? Porque muda o treino. Simplesmente porque tem que acompanhar a mudança de treino. Então, vocês já ouviram falar de periodização de treinamento? O que é periodização de treinamento, Fena, para quem não entende? Você chega lá na academia, por exemplo, o professor faz um treino para você adaptar. Ele fala assim, ó, o treino tá mais leve, tal, uma carga baixa, para você primeiro fazer uma adaptação. Aí, conforme você vai indo mais nos treinos, você muda essa planilha. Então, às vezes, daqui 2 semanas, 3 semanas, um mês, dependendo da sua frequência, ele fala, ó, tá na hora de mudar, você já se adaptou, agora vamos aumentar a carga, vamos, né, diminuir série, sei lá o que, diminuir intervalo. Então, ele vai mudar as variáveis desse treinamento para quê? Mudar o estímulo, para você conseguir ter ganhos, certo? Isso é periodização de treinamento. E aqui, nessa figura, para você entender como essas necessidades variam, esse aqui é um gráfico que mostra a periodização de treinamento de um atleta de resistência. Calma, tá? Não precisa ficar nervoso com esse gráfico, é só mesmo para você entender como muda intensidade e volume de treino dependendo da fase. Então, tá vendo que lá em cima a gente tem a fase de preparação, a fase de competição e a fase de transição. Então, observa que aqui, ó, nessa linha, né, vertical, a gente tem intensidade, certo? E aqui embaixo os meses. E aí no gráfico a gente tem a linha preta, né, toda preenchida, que é a intensidade do treino, e o pontilhadinho, que é o volume de treino. Tá? O que é isso? Intensidade, vamos supor, para quem corre, né? É a velocidade que está correndo, um exemplo. Pode ser isso. Volume é por quanto tempo ela consegue correr. Ok? Então, o que dá pra gente ver? Que no início, ó, no primeiro, segundo mês ali, esse volume tá lá em cima, assim, tá no meio, né? 60% ali, entre 60% e 70%, então não tá muito alto, não é o máximo de volume que a pessoa vai alcançar, tá no início. Só que a intensidade tá bem baixa, tá vendo? Porque tá no início de uma planilha de treino, a gente fala, é o início do ano, né, de treinamento dessa pessoa. Então não tem como iniciar já forte, ninguém já começa, que nem loucão, né? Se começar, alguma coisa vai dar ruim. É o cara que fica doente, é o cara que lesiona, né? Aquele sedentário começa crossfit, do nada, resolve. Segunda-feira começa crossfit. Então, isso vai evoluindo. Então, tá vendo como? Como que pode a nutrição ali desses 2 primeiros meses ser igual à nutrição do terceiro e quarto mês ali, sendo que ele aumentou a intensidade, ele aumentou o volume? Entende? Não dá para ser a mesma nutrição. Então é isso que a gente tem que perceber, que dependendo da fase, tá, que o paciente está, muda ali a energia que você precisa colocar, a quantidade de nutrientes que você precisa colocar. Então essa fase de preparação, para traduzir para todos os níveis, para todos os perfis, tá, de paciente, que é aquele que pratica exercício só, como esse exemplo que eu dei da musculação, para quem é um amador, quer dizer, ele compete, mas não é profissional, e para quem é profissional, como que eu traduzi isso? Eu traduzi nessa fase de preparação como iniciante, aquela pessoa que está iniciando uma planilha de treino, iniciando naquele exercício. Depois a gente tem a fase de adaptação, ou adaptando, né? Que é a fase de ganhos, realmente, quando aumenta mais a intensidade do treino, né? O treino fica mais difícil para quê? Para você ter ganhos. Aí depois, a terceira fase, que aqui no caso é a fase de competição, eu chamo de fase treinado. Tá? Por que fase treinado? Porque a pessoa que faz musculação é a fase que começa a ficar ali, por exemplo, difícil ter resultado. Passa 2, 3 meses, ganhou 500 gramas de massa muscular, 200 gramas, sabe? E para o atleta é a fase de competição, para você entender a diferença. E aí depois, naquela fase de transição, eu chamo de fase de recuperação, que pode ser tanto a pessoa que saiu de férias, chutou o balde e agora precisa recuperar na hora que ele retorna,
como também o atleta que lesionou ou que saiu de férias, que agora ele também precisa recuperar, beleza? Então, eu traduzi dessa forma para ficar um pouco mais didático, para tanto faz, né, o nível ali de treinamento do seu paciente, seja ele praticante, amador ou atleta. Beleza? Entendido até aqui? E aqui, ó, no exercício de força, para vocês verem, a gente viu de resistência, né, anteriormente, agora o de força. Olha só que bacana, né? Quando a pessoa tá sedentária lá, ó, a pessoa que tá deitadinha ali na cama, ela começa a fazer o exercício de força, ela vai ter ganhos. Claro que vai. Só que não vai ser de massa muscular. Tá vendo que o gráfico de massa muscular tá baixinho? Tá querendo subir? Ela vai ter mais ganhos neurais, que é o quê? O cérebro entendendo: opa, tem fibra muscular que eu nem sabia que existia, que tá parada ali, vamos ativar. Mais ou menos isso. Regulando velocidade de resposta e tudo mais. Ativação de fibra muscular. Aí é aquela pessoa que fala assim: meu Deus, descobri que eu tenho um músculo que eu não sabia nem que existia, né? Tá doendo tudo. É isso aí. E ela tem ganho de força, porque tá recrutando mais fibra, né? Então é a mesma coisa eu sozinha tentar erguer um peso que eu não consigo, tá pesado demais, porque eu tô sozinha. Aí eu pego e chamo outra pessoa para me ajudar. Opa, força aumentou, porque agora eu tenho duas pessoas carregando aquele mesmo peso. É o mesmo raciocínio para a questão da fibra aqui. Eu tinha uma fibra, às vezes, atuando ali, quando ele começa a se adaptar, o cérebro começa a entender: opa, tem outra fibra aqui, beleza, vamos ativar ela também. Mais fibra junta, fazendo a força ali, fazendo o movimento, mais força essa pessoa tem, ok? É mais ou menos isso. Então, no início, ela tem ganhos, mas não é tanto de massa muscular. Massa muscular vai acontecer ali no meio, que é aquele período que eu chamo de adaptação. Beleza? Aí depois, nessa parte que tem atleta de elite, já é a parte que eu chamo de treinada. É aquela pessoa que já faz muitos anos que faz academia, musculação, e já tá, né, muito tempo para conseguir ver um resultado assim muito grande. Certo? Então, qualquer exercício, gente, entenda, qualquer exercício vão ter essas fases. Por mais que seja realmente uma pessoa praticante, vai ter, porque a hora que ela desiste da academia e fica 2 semanas sem ir, pronto, ela voltou lá do início. Ela voltou do início. Aí ela vai ter que retornar tudo de novo. E aí você, nutricionista, sabendo disso, você não vai tochar um monte de proteína dela no início de um programa de treinamento, de uma... Ah, comecei a academia agora. Você não vai tacar um monte de proteína nela só porque ela faz exercício de força, sendo que ela começou agora. Porque você tá vendo, não vai aumentar tanta massa muscular assim, não é esse estímulo que ela precisa. Na nutrição, ela precisa de outra coisa, que já é que eu vou mostrar pra você, tá? Que é a pergunta, né? Mas e na prática? Beleza, Faina, você mostrou o estímulo fisiológico, você mostrou aí que muda as necessidades conforme a fase de treino, já entendi. Beleza, a nutrição tem que acompanhar isso para o resultado ser melhor. É isso que amplifica o resultado, beleza? Mas como que eu faço? Na hora que eu vou sentar lá, beleza, atendi o paciente, como que eu penso? É agora que a gente chega, tá? O suporte nutricional, para ser assertivo, você precisa pensar na carga real de treinamento, que foi todo esse início que eu mostrei para vocês. Será que realmente está tão intenso? Será que ele tá ficando tanto tempo assim na academia, ele fica 1h30, mas é fazendo o exercício mesmo e conversando? Isso você pode perguntar pro paciente, eu pergunto. Mas é 1h30 fazendo ou você fica muito tempo esperando? Ah, não, fazendo uns 40 minutos, entendeu? Você tem muitas maneiras de você descobrir essa carga real de treinamento. Aí depois, você vai, sabendo disso, você vai calcular o gasto energético. Aí você vai calcular um gasto energético mais assertivo, mais adequado, porque você sabe a carga real de treino, você sabe quanto ele gasta ali durante o dia dele também, como que é o trabalho dele. A nossa ficha de anamnese direcionada também ajuda nisso aí, porque tem as perguntas direcionadas para isso. E aí você precisa saber qual é a meta de composição corporal. Então você precisa saber fazer uma boa avaliação física, interpretação, jogar nas fórmulas corretas, para entender como que seu paciente está hoje e o que ele precisa ser alterado ali. Precisa ganhar massa, precisa perder gordura, o que precisa ajustar, beleza? Então, o suporte nutricional assertivo, ele depende de tudo isso. Isso tudo são fases que a gente não tem como pular. Então, essa bagagem aqui você tem que ter para conseguir chegar no suporte assertivo, beleza? Então, não é só jogar a periodização, né, à torta e direita. Você precisa saber toda essa parte aí também, certo? E aí a gente chega no fluxograma. E esse fluxograma, vocês vão ver, comecem a aplicar. Eu quero que realmente, gente, vocês comecem a aplicar.
Então, esse material aqui eu vou mandar para vocês lá no grupo do WhatsApp. Então, se você não entrou, entra para você receber esse material. E entra assim que acabar a aula, para você não distrair aí, entra assim que acabar a aula, porque eu vou enviar esse material e lá no WhatsApp, quando você entra depois, você não pega aquilo que já foi, né? Você perde. E aí, toda vez que você pegar um paciente e tiver dúvida do que fazer com ele, você vai pegar esse fluxograma aqui. E a primeira coisa que você vai entender, qual fase de treino ele tá? Então, aqui eu coloquei um exemplo do paciente que está iniciando. Certo? Que eu acho que é o que a maioria atende aqui, que são, né, pessoas que estão iniciando ali um programa de treinamento e tal. Aí, qual que é a próxima pergunta que você vai fazer? Você tosse assim sempre? Você vai perguntar o seguinte, ó. Você vai se fazer essa pergunta. Você já fez a avaliação, já atendeu esse paciente. Precisa ajustar a composição corporal dele? Aí você vai responder sim ou não. Gente, o que acontece? Ajuste de composição corporal tem que ser no início do programa de treinamento. É a fase mais fácil de você fazer esse ajuste, principalmente de atleta, tá? Porque depois, se a intensidade ficar muito alta, o volume de treino muito alto, ele demanda muita energia. Se você fizer uma restrição muito grande nessa fase, esse paciente vai ficar doente, né? Ele vai ter várias consequências, lesão, overtraining. Então, fase de ajuste de composição corporal tem que ser feita no início realmente de um programa de treinamento, né? Ou de planilhas ali diferentes de treino, beleza? Então, olha só. Aí você vai responder. Vamos supor que seu paciente, sim, precisa ajustar a composição corporal. Aí você vai para a próxima pergunta. Qual o objetivo do treino que ele está fazendo? E às vezes seu paciente faz mais de um treino. E aí então você vai entender qual é a prioridade dele. Ah, beleza, meu paciente faz musculação, mas faz luta também. Você pergunta para ele, qual é a sua prioridade, a luta ou a musculação? Aí ele vai falar, não, luta eu faço é hobby, é porque eu gosto. Eu realmente foco mais na musculação. Na musculação eu dou o máximo de mim porque eu quero crescer. Vai ter outro paciente que vai falar, não, musculação eu faço como preparação. O meu foco é a luta. Entende? Então, você precisa saber qual o objetivo do treino que ele está fazendo, que é prioridade para ele. Então, vamos supor que ele precisa aumentar a massa muscular. Aí você segue para o próximo passo. Esse aqui é uma sugestão, tá, gente? Porque a periodização nutricional, você tendo essa base, você tendo esse conhecimento, cara, você pode jogar de diversas formas aqui. Por isso que nunca vai ser igual uma periodização da outra. Por isso que a periodização nutricional nos proporciona individualizar tantas estratégias que não vai repetir. E aí você não vai cair naquele erro que eu já falei várias vezes, que é passar dieta e plano tudo igual para todo mundo, suplemento. Você não vai cair nesse erro se você usar isso aqui, beleza? Então aqui eu coloquei como exemplo a dieta isocalórica ou hipercalórica. Mas, Faiana, por que iso, por que hiper? Porque depende. Se esse paciente quer aumentar a massa muscular, mas ele também tá com muita gordura corporal, se ele também tiver com excesso de gordura corporal, não é legal você fazer uma dieta hipercalórica. Às vezes é melhor você ir ali, ó, pianinho, vai no ISO, beleza? E aí, para ser uma dieta ISO ou hiper, normalmente as quantidades de macronutrientes são moderadas, né? Não tem como você colocar, muitas vezes, pouca proteína, pouco carboidrato. Então, quantidades moderadas dos 3 nutrientes aqui é suficiente na maioria dos casos. E aí, suplemento, nesse caso aqui, Faina, é um suporte calórico, no caso do paciente que às vezes não consegue comer em algum horário e tá com uma dieta hipercalórica, ou normalmente um ajuste proteico, nesses casos também de conveniência, né? Não é algo essencial, mas é algo que às vezes o paciente precisa por conta de rotina, de horário e tudo mais, beleza? Então aqui é um exemplo. Ah, Faina, mas quanto de suplemento eu vou passar? Qual suplemento? Aí a gente tem outros materiais, como o Sprint, por exemplo, a gente tem o GPS, que aí você consegue acertar, então fica muito mais rápido, né? Isso aí. Então aqui, ó, no GPS, vou mudar aqui a câmera. No GPS aqui, ó, você já tem os suplementos, os efeitos, as doses, ó, tudo certinho. Então aqui você já consegue ver qual é para o exercício de força. Ó, essa primeira coluna aqui é força. Então você tá naquela de aumentar a massa muscular, ah, eu quero aumentar a força.
Você já sabe os efeitos e qual suplemento você vai passar. Então fica muito fácil concluir essa periodização, essa prescrição. Aí vamos supor que seu paciente precisa ajustar a composição corporal, só que ele precisa perder gordura. Aí pode ver que a dieta eu coloquei iso ou hipocalórica. Por quê? Porque a gente sabe que no início o paciente em dieta iso, ele consegue ganhar massa muscular e perder gordura. Consegue fazer as duas coisas no início, então é possível. Mesmo na dieta ISO você conseguir. Aí o que pode funcionar mais, tá? Não é a única opção, mas aqui é resultado rápido. Baixo carboidrato e alta quantidade de proteína. E aí pensar na reposição de micronutrientes se você não conseguir alcançar na dieta hipocalórica, que é também bem comum. Tá? E aí de suplementação você vai pensar nisso, recuperar a deficiência de micronutrientes. Se for uma dieta hipo, talvez precise. E aí, como eu sei? Análise de sinais e sintomas, inclusive no curso a gente tem isso também, análise de sinais e sintomas e como fazer essa reposição, análise de exames laboratoriais e como fazer a reposição. Então, por isso que no curso a gente também tem um módulo inteiro sobre interpretação de exames. Então, é por aí que você vai julgar se é necessário ou não, beleza? Então, fechamos aqui. Aí, vamos para baixo. Vamos supor que a resposta tenha sido não. Não precisa ajustar a composição corporal desse paciente. Esse paciente está ok, está dentro do adequado. Aí você vai pensar o seguinte: qual o objetivo do treino, né? Prioridade para ele? Ele está desenvolvendo força ou ele está desenvolvendo resistência? Se for força, você pode passar uma dieta ISO, só que aí você tem que pensar em favorecer a recuperação. Aí vem lá os estímulos do exercício. Como que eu favoreço a recuperação de um exercício de força? Poxa, eu tenho que dar um suporte maior de proteína, né? Preciso de uma dieta anti-inflamatória porque o exercício de força causa microlesão, a microlesão causa inflamação e eu preciso recuperar dessa inflamação, mas também não pode ser muito próximo ali do exercício, eu tenho que ter a cautela em relação a que horário utilizar, seja alimento, seja na forma de suplemento. E aí, como suplemento, você vai utilizar um suporte para melhorar o desempenho, porque você quer que essa pessoa desenvolva mais força. Aí, por exemplo, poderia utilizar uma creatina, um suplemento muito utilizado, certo? E muito, né, com uma evidência muito alta para isso também. Aí vamos supor que aqui, vamos voltar agora lá do início, né? Você tenha dito, não precisa ajustar a composição corporal do paciente e ele faz exercício de resistência, que aqui é o exercício de endurance, né, de longa duração. Cara, o que vai ser crucial você fazer? A dieta ISO, o que é a dieta ISO, gente? Adequada à necessidade. Como você não precisa ajustar a composição corporal, a dieta tem que ser adequada ao que ele precisa, ok? E aí você precisa incluir, né? Pode ser interessante, nutrientes vasodilatadores, porque lembra, ele já tem esse estímulo de angiogênese e tal, então você consegue amplificar, isso melhora o rendimento. E também alimentos antioxidantes. Por quê? Quem faz exercício de resistência usa muito metabolismo oxidativo. O metabolismo oxidativo gera mais espécies reativas de oxigênio. Você precisa fazer o corpo dar conta de inibir essas espécies. Então, o suporte antioxidante é muito importante. E aí tem milhares de formas de você fazer isso também. E de suplemento, o que vai ser mais importante? Suporte intratreino. Se essa pessoa faz treino de longa duração, ela vai precisar se hidratar, às vezes um carboidrato, sódio. E aí você precisa calcular corretamente para que ela tenha um bom desempenho no exercício. Senão, esse desempenho nunca melhora e ela nunca evolui. Então aqui, gente, é essencial o suporte intratreino. Beleza? Então olha como amplifica a nossa visão e a gente consegue ter uma clareza tão grande, por onde começar. E aí é óbvio que esse paciente, gente, ali a gente pegou de iniciante, né? Ah, essa pessoa iniciou. Tá iniciando uma planilha, tá iniciando o ano de competição dela, é o mesmo raciocínio, beleza? Depois, essa pessoa que é iniciante, cadê? Ela tá aqui, ó. Dificuldade. Aqui, ó. Ela é iniciante. Senhor. Aqui, ó. É iniciante. Essa pessoa depois, ela vai se tornar o quê? Vai entrar na fase de adaptando, que é aquela fase que eu mostrei para vocês, de ganhos, de adaptações. Depois, ela vai passar aqui, ó, pro treinado. Que no caso do paciente, praticante, quando fica mais difícil evoluir, e no caso do atleta é quando ele compete, beleza? E pode ser que ele entre na fase de recuperação. Então aí ele vai caminhando.
e o raciocínio também vai mudando. Então, o que difere mais, Faina, de uma pessoa que está adaptando? Normalmente, quantidade de energia, quantidade de nutriente vai aumentar, certo? Dependendo do treino que ela faz, a gente pode utilizar estratégias também, como em exercícios de longa duração, estratégia de treinamento intestinal, porque ele vai precisar receber uma quantidade de nutriente maior, ele precisa estar adaptado para digerir e conseguir, né, usar esse nutriente. Aí o treinamento intestinal, por exemplo, é algo que você pode fazer ali, certo? Então aqui, ó, eu dou um exemplo mais prático no caso aqui de exercício de longa duração, só para você visualizar, tá? Como que é isso na prática. Então vamos supor, naquela fase de treino preparatória, que é o iniciando, que a gente acabou de falar, tem vários objetivos que você pode ter, então você precisa definir isso. Se for adequar peso ou composição corporal, o que você vai fazer? A restrição energética, né? Posso também fazer uma redução de carboidrato para isso? Posso, ele está no início da preparação, não vai prejudicar tanto ele, porque a intensidade do treino está baixa. Você pode também tentar amplificar a adaptação aos treinos, aí estimular a biogênese mitocondrial é muito legal. E a gente tem várias formas de estimular a biogênese. Tem alimentos que sinalizam isso, tem suplementos, tem estratégias nutricionais como a cetogênica, a low carb, né? Um estresse de substrato estimula a biogênese, então quando você tem menos substrato. Então tem várias formas de fazer isso. E você pode ter como objetivo também fazer esse treinamento intestinal para começar, às vezes, uma inserção ali de intratreino, caso essa pessoa nunca tenha usado, nunca fez nenhuma, nem água consegue beber. Então aqui já é o momento, por exemplo, de fazer um treinamento intestinal, beleza? Aí ele entra na fase competitiva. Você tem que dar mais suporte, recuperar os danos musculares mais rapidamente, porque o estresse é maior, fortalecer o sistema imune que normalmente baixa, ainda mais quem faz, né, provas de longa duração, principalmente ali as infecções de trato respiratório superior. E o que você vai fazer? Você pode fazer uma estratégia de supercompensação, você pode suplementar adequadamente, tem várias suplementações para isso também. E lá na fase de transição, aí é regeneração, você precisa recuperar esse paciente de todo o dano, né, de treinamento e tudo que ele sofreu ali ao longo do ano. Adequa a ingestão de energia, normalmente cai um pouco, evita ganho de peso para que ele não comece o próximo ano com muita coisa para ser ajustada, mantém qualidade nutricional, certo? Então aqui é um exemplo prático do raciocínio para escolher a estratégia, porque existem várias, e aí é o seu raciocínio que vai determinar, né, qual estratégia você vai escolher. É esse conhecimento, é essa base. Que vocês conheçam. Quem não conhece o Instituto Anabolize, a gente tem vários cursos. A gente tem o Anaboflix, temos o Box Sprint, são as ferramentas. A gente tem o método de prescrição nutricional, tem o Nutri Esportivo de Sucesso, tem o workshop. Então, assim, tem diversas formas de você se atualizar, você começar a sua carreira, né? Você conseguir ter suporte. E eu quero que vocês conheçam, entrem lá no site anabolize.com.br e conheçam todos esses cursos. Por quê? Porque é claro que todo final de evento, então lá no terceiro dia da nossa jornada, eu vou abrir uma oferta exclusiva para você entrar para o nosso time, para o time Anabolize. Então eu quero que vocês conheçam as ofertas normais, certo? O que é o padrão, que os cursos estão sempre abertos, tá? Então, quando você quiser entrar, você vai poder entrar. Só que eu quero que você conheça o que é o normal, para você entender o que vai ser a nossa oferta anormal no final dessa jornada. Beleza? É muita novidade, muita coisa boa, realmente. E você vai se surpreender com como tudo que a gente vai liberar aí para você vai realmente otimizar o seu atendimento. Tá? A gente tem um lançamento quentíssimo aí, então eu quero que vocês conheçam realmente o que é o normal aqui, o que vocês vão encontrar depois, se vocês perderem essa oferta, que não vai ser muito inteligente vocês perderem, beleza? E aí, como material dessa aula, tá? Toda aula vai ter um material. Como material dessa aula, eu vou liberar lá no grupo do WhatsApp esse material aqui, ó, que é um guia de periodização nutricional para fases diferentes, para objetivos diferentes, que seriam o emagrecimento,
hipertrofia e performance. Então, eu dei um gostinho aí para vocês do que é, como é fazer uma periodização nutricional para quem está querendo emagrecer, para quem está querendo fazer hipertrofia e para quem está querendo performance, um de cada objetivo. E todas as fases, ó. Para quem está iniciando, para quem está adaptando, para quem já é treinado e para quem está recuperando. Então, você tem uma sugestão de cada objetivo para você testar amanhã mesmo com seu próximo paciente que pedir algum objetivo desse, você já vai testar essas estratégias e aí vai me falar o resultado, beleza? E eu quero que hoje e amanhã vocês leiam, tentem entender cada fase dessa, conheçam bem esse material, porque eu vou fazer uma live lá no Insta para explicar cada objetivo desse, tá? Cada fase dessa eu vou explicar passo a passo o porquê de cada coisa. Então, se você já tiver dúvida, anota, participa da live para você conseguir tirar as suas dúvidas. E aí você já vai conseguir aplicar 100% aí dessas estratégias, beleza? Então, obrigada pela sua participação. Comenta aqui o que você achou também, né? O que foi mais legal para você aprender. Vai ser muito legal eu entender o que foi bacana para você. Pra gente, claro, produzir também mais conteúdos como esse, tá bom? E eu te espero amanhã, no mesmo horário, no mesmo canal, para aula 2 na nossa jornada do atendimento de ultravalor. Até lá!